me chamo Catarine, sou médica veterinária, sou dona da Vet Farm Distribuidora. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre as experiências, delícias e dificuldades sobre empreender no ramo pet e empreender como casal. Então hoje eu estou aqui com o Daniel, meu marido e sócio, e a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos desafios. Olá, eu sou Daniel Bulhões, também um dos sócios da Vet Farm Distribuidora de Produtos Veterinários. Atuamos aqui em Sergipe. Nós já temos também 6 anos de empresa aí. E eu sou administrador e minha função aqui na empresa é a cuidar da parte financeira da empresa. Viu? E agora vamos falar um pouco aqui da parte de nossa história, falar rapidinho para vocês. E a gente, né, as pessoas não sabem, tem gente que acha que a gente começou a namorar quando a gente já estava na Vet Farm. E na verdade, eu e Daniel, a gente está junto desde o meu segundo período de veterinária, lá em 2006. E a gente começou a descobrir esse mundo da veterinária juntos, né? Mesmo sem que ele fizesse. A gente até brinca que Daniel é um pouco veterinário, né? Por ter me acompanhado em todos os momentos dentro da faculdade. Então, ele sentiu junto comigo, né? Os movimentos da área, né? Foi me vendo com os desafios, né? De ingressar na clínica, ingressar no mercado comercial. A gente estudou, inclusive, algumas provas, Daniel me acompanhou algumas dentro da faculdade, juntos. algumas matérias juntos, Sim. Extra, né? E o que isso facilitou muito depois das nossas tomadas de decisões, né? Pra gente estar aqui hoje. E aí, desde 2006, né, que a gente tá aí, a gente tá completando 19 anos, completamos esse ano 19 anos juntos. Então, aí com bastante bagagem e momentos juntos, né? Com certeza. E aí, pesquisei, tá? Eu pesquisei algumas curiosidades sobre casais que resolvem empreender juntos. E aí eu vou te contar algumas coisas importantes. Você sabia que cerca de 40% das empresas familiares no Brasil são administradas por casais? A sociedade entre parceiros podem trazer vantagens como confiança mútua, alinhamento de objetivos, mas também apresenta desafios, como dificuldade de separar questões pessoais das profissionais. Verdade. Uma curiosidade, as empresas geridas por casais, ela tem maior longevidade. Olha que informação importante. Em comparação aos sócios não relacionados. Mas claro, né, que é super importante que tenha sinergia, né, no casal e que tenha uma boa comunicação. Com certeza. Com valores e objetivos em comum, os casais em sociedade, eles conseguem construir uma cultura organizacional mais consistente e alinhada. Mas agora eu queria saber de você, por que o mercado pet? O que você acha que fez a gente, você que não tinha absolutamente nada a ver com o mercado pet, ingressar nesse mercado? Eu trabalhei em outras áreas completamente diferentes e a última que eu saí foi a aviação, então não tinha nada a ver com cachorro e gato. E aí, a gente, primeiro, o mercado pet é um mercado em ascendência. Eu também dei uma pesquisada em algumas coisas aqui sobre o mercado pet. E quando a gente pensou em montar um distribuidor e ingressar nessa área. Então, para ter uma ideia, o faturamento de 2023 aqui, do mercado brasileiro, ele alcançou 68,7 bilhões. Então, é um faturamento altíssimo, um crescimento de 14%. É um dos poucos mercados aqui que tem crise e um dos poucos mercados com crescimento tão estável aqui, com um valor tão alto. Então, outro dado importante aqui, que o número de cães e gatos, por exemplo, de pets, já chega a 160 milhões aqui no Brasil, superando inclusive o número de crianças, que o número de crianças chega a 40 milhões. Então superou demais aqui. Então hoje realmente as pessoas estão tendendo a ter mais cães e gatos, né, periquitos, papagaios, mais pets do que filhos. Então a tendência é que esse mercado cresça cada vez mais. E esse mercado também se torna um mercado de luxo. Sim, verdade. Hoje o Brasil ele é o terceiro mercado mundial pet. Ele chega a ocupar menos de 5%, que é um valor tão pequeno ainda mundialmente. Mas quando a gente compara com os Estados Unidos, que é o primeiro colocado, ele chega a quase 44% Sim. do mercado mundial, e a China, em segundo lugar, 8%. A gente pensa que a China está aí para comer cachorro? Não. O pessoal mudou demais, né? Então o pessoal da China está voltado realmente nesse bem-estar de cães e gatos também, e cresceu absurdamente. Algumas tendências para 2025 que a gente aguarda aqui agora é focado muito mais na longevidade dos pets e qualidade de vida realmente, tanto na parte sustentável, então isso envolve também a parte de
sustentabilidade na parte de medicamentos, suplementos nutracêuticos que eles vão ser utilizados, inclusive na parte de embalagem também. E é um serviço de luxo, ele cresceu demais também. Hoje as pessoas tendem a dar muito mais qualidade e benefícios para o pet, cuidar dele muito mais realmente, investir nele, gastar com ele, do que antigamente. Você até comentou antigamente que o cão e gato comia fubá, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente, inclusive, investe muito aqui, né? A gente investe justamente nessas empresas, né? Nos fornecedores que estão apostando em qualidade, né? Em longevidade. A gente vê os nossos clientes também, né? Quantos clientes hoje que a gente tem, quantos veterinários eles estão cada vez mais voltados para a medicina preventiva, né? Então, justamente pensando na qualidade de vida, né? E que é realmente representando aí o mercado, que é a tendência desse mercado de agora. É isso mesmo. E uma pergunta para você. Fala. Começar as perguntas aqui. Que eu fiz aqui. Quando você entrou na veterinária, seu foco era 100% clínica. Você queria ser veterinária para cuidar de cão e gato realmente na parte clínica. Verdade. Inclusive, é um nicho, esse nicho da parte de representação e nicho comercial, é algo que ainda é pouco divulgado nas universidades, nas faculdades, Verdade. E que poucas pessoas sabem que existe. Então, o veterinário entra realmente voltado para essa parte de clínica 100%. Então, quando é que você migrou para essa parte comercial, que você se interessou para isso aqui, que seu olhar mudou e voltou, e como é que você agora vê essa parte comercial? Então, isso realmente foi inesperado para mim, né? Eu, desde o meu primeiro período, você acompanhou bem, né? Eu sempre fui ali, né, rata de clínica, eu sempre estive na clínica. O que foi muito bom para mim, até hoje, né? Porque eu sempre tive uma experiência, uma vivência clínica muito boa. Então, só que esse olhar do comercial, ele realmente me abriu ao longo da faculdade. Dentro da própria faculdade mesmo, quando eu estava no 7º período da faculdade, eu estava em um evento, e aí de repente apareceu uma representante de uma marca de ração. E aí ela começou a fazer apresentação, né, para os alunos, e aquilo ali me chamou muito a atenção, porque até então eu não conhecia esse mercado, não conhecia que existia essa possibilidade. E ela era médica veterinária, e aí foi a primeira atenção, né, que me voltou para esse mercado. E aí eu me lembro que uma colega minha da faculdade, da minha turma, inclusive uma das minhas amigas, né, de vínculo, ela foi selecionada para uma vaga de promotor do futuro. Me lembro perfeitamente disso. E aí me deu um segundo clique sobre essa área. Caramba, essa área realmente existe, é uma área interessante, uma área que pode realmente trazer visibilidade, que pode trazer um reconhecimento. Eu nunca trabalhei apenas pensando em quanto eu poderia ganhar com aquilo ali. Principalmente ali naquela época. Naquela época eu queria realmente crescer, eu queria realmente aprender. E aí, eu comecei a pesquisar o mercado, comecei a pesquisar laboratórios. Me encantei com um laboratório e aí, ousadamente, mandei um e-mail, descobri o e-mail de uma gerente desse laboratório e aí me ofereci para essa vaga. Mandei esse e-mail para ela do 0800, liguei pro 0800 e falei assim... Iniciativa que hoje dificilmente tem, tá? Iniciativa. E aí liguei e aí consegui o e-mail dessa gerente, falando: oi, tudo bem? Sou Catarine, sou estudante de veterinária. Você já tem um promotor do futuro? Ainda usei até o termo do outro laboratório, porque era o termo que eu conhecia na época. Aqui em Aracaju. Estou disponível para conversar com você quando você puder. Trabalho sábado, domingo, feriado. Estou aqui, me vê. E aí, prontamente, ela me respondeu esse e-mail, né? E eu fiquei super feliz. E aí, eu acho que ela se encantou também com a iniciativa, e ela falou, ela mora em Salvador, tô indo para Aracaju tal dia, meu distribuidor é tal, você me encontra lá? Prontamente fui para lá. Então, foi assim que eu entrei no mercado comercial. Eu sempre falo que ninguém me escolheu, eu fui, né? Eu escolhi o mercado comercial e aí comecei a me encantar com aquilo ali. Agora, você falou do mercado comercial com muita empolgação, mas eu lembro que quando você estava no mercado comercial, que você tinha ingressado nessa parte, mesmo assim, você recusou um MBA para a parte comercial. Recusei. Ia ser um presente para você de um lugar que você trabalhou, porque você está focado na clínica ainda. O que é que te fez desistir desse MBA aí? E por que você não chegou a voltar para a clínica realmente? O que é que aconteceu? Então, eu estava trabalhando, né? Fui vista por essa distribuidora
E aí o cara olhou, o dono da empresa, uma empresa grande, ele olhou pra mim e falou: caramba, você tem todo o perfil pra assumir de repente uma gestão comercial. E com esse olhar meu, eu quero te presentear com o MBA para você se profissionalizar e virar uma gestora comercial. E aí eu automaticamente falo: não, calma, eu quero trabalhar na clínica. Não, muito obrigada, não dá pra mim. E agradeci. 3 meses depois ele me demitiu, né? Porque ele falou: eu saí. Se não quer estar na área comercial, Tá na fazendo clínica, o quê exatamente. aqui, Tá né? ocupando vaga de quem quer. Exatamente. E aí trabalhei um tempo na clínica, vi que realmente não era o que eu queria, não era o que me empolgava, não era o que me deixava feliz. E voltei para a área comercial. Mas é verdade, eu recusei esse convite aí. O que é, inclusive, hoje eu falo muito, né? A gente fala aqui muito na empresa sobre isso, né? A gente entrevista quantas pessoas para a gente trazer para esse mercado. E quantos estudantes de veterinária ainda sentam aqui para conversar com a gente, ainda tem aquele olhar muito voltado para a clínica, né? Achando que a clínica é o único lugar que tem, mas eu acredito que é muito por falta desse conhecimento, né? Do conhecimento da área comercial. Do pessoal que está na clínica aí, é um olhar muito romantizado. E muitas Sim. pessoas que chegam nessa área, elas entendem e percebem que, na verdade, assim, eu entrei na veterinária por causa do meu cachorro, do meu gato, que era velhinho, ou que estava doente, e aí eu me dediquei muito e entrei na veterinária. Imagina uma coisa A veterinária é por amor, por é o que a amor. gente fala. E Que aí tem que ter percebe amor mesmo, diferente. tem que ter amor, né? Mas o que algumas pessoas hoje, né, exigem do veterinário, inclusive, é que você receba também com amor, né? Tudo bem, olha aqui, dê uma olhadinha no meu cachorro, pague isso aí, eu vou pagar com amor, né? Então, acho que o veterinário é dessa forma aqui. A gente não é tão bem preparado, né, para entender, mas eu acho que é muita imaturidade também. E é isso que eu ia te falar em relação à imaturidade, né? Quando a gente é muito novo para escolher profissão. E aí, quando você escolhe a profissão, de repente você tem tantas oportunidades, você não tem maturidade para escolher. Mas tudo tem um motivo, né? E eu acredito que não ter aceitado aquilo lá me fez trilhar outros caminhos para que eu conseguisse chegar, né, onde eu gostaria de chegar. Aí outra pergunta para você, porque você, depois que entrou na área e realmente se consolidou, você também foi para uma indústria, Que era trabalhar o na sonho da minha indústria vida, trabalhar na indústria. veterinária, uma indústria muito boa de renome aqui. E como foi importante para você de aprendizado, de networking, valeu a pena você se arriscar para isso Sim. também? Eu costumo falar que eu consegui aproveitar e conseguir trilhar todos os caminhos da área comercial. Todos, não, mas assim, a maioria, né, dos caminhos da área comercial, né? Eu comecei como estagiária, como promotora de ponto de venda. Eu até falo das meninas que a gente tem aqui na Vetfarm, né? Eu falo o tempo inteiro, gente, eu comecei assim. E depois, né, fui para ser promotora, virei vendedora. E aí eu tive a oportunidade, né, de ser contratada por um laboratório, né, que era o meu objetivo, né? Quando eu entrei na área comercial, o meu objetivo era ir para a indústria. E aí passei 5 anos maravilhosos na indústria, comecei como coordenadora de vendas, depois passei para gerente comercial, gerente regional, né, que eu assumi toda a área do Nordeste. Então eu viajava da Bahia até o Maranhão, né? E eu amava aquilo ali, né? Um trabalho que me brilhava os olhos, sempre, você sabe disso. Eu viajava na segunda-feira, voltava na sexta, passei 5 anos assim, nunca reclamei, muito pelo contrário. Saia daqui 5 horas da manhã para estar no aeroporto 8, né, lá em Salvador. Então, nunca perdi um voo, nunca me atrasei, né, nunca deixei de fazer o que tinha que ser feito, porque eu sempre fiz com propósito. A gente conversa muito sobre isso, né? Que a gente sente muito essa diferença e essa dificuldade, né? Você trabalha por trabalhar ou você trabalha por propósito? Sim. Então isso faz toda a diferença na vida da gente, né? A gente trabalhar com propósito. E eu tinha um propósito. Eu nem fiz essa pergunta aqui, eu nem anotei isso aqui, mas você falando isso aqui me lembrou uma coisa. Me diga um case aqui, você teve vários aqui, que
você obteve quando você estava nesse laboratório, nessa indústria, Sim. que você teve de crescimento, de um lugar que assim, poxa, não faturava nada aqui nesse estado, e você teve um crescimento absurdo com o seu trabalho. Então, né, que o meu objetivo, né, quando eu chegava nas cidades que eu ia visitar, era justamente entender o potencial da área, né? E aí, de uma maneira assim, muito coerente, muito justa, a gente conseguia, né, fazer as nossas estratégias e crescer. Então, aprendi muito ali, né? Aprendi demais com nesses 5 anos. Mas eu acho que uma das coisas assim que eu acho que é uma das coisas mais importantes que eu sempre falo sobre esse período é realmente trabalhar com propósito. Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, que também não estava no script. Qual foi o estado mais desafiador pra você, que você fez nessa época? Foi aquele estado complicado que você teve que dar muita dificuldade até você retomar o caminho e seguir? Dan, eu acho que o Piauí. Foi? O Piauí, assim, é uma região boa, mas era uma região que eu ia com menos frequência. E aí, consequentemente, eu treinava menos aquela equipe ali, né? E a região em si. Então, eu acho que foi o lugar que eu tive um pouco mais de dificuldade. Mas assim, quando eu ia pra lá, fazia o negócio acontecer. Eu até brinco, né? Que eu passava a semana inteira rodando com o vendedor. No último dia eu ia lá conversar com o dono da distribuidora e falava aqui, ó, o caminho é esse, tem que fazer. Então, assim, como a gente fala sobre isso aqui, né? Demais. A pessoa aí vai lá, eu sempre tive essa característica, né? Você vai e faz o negócio acontecer, depois você volta, tá aqui, entrega e continua. Exatamente. Ou entende a dificuldade também. Entender a dificuldade. Se você tá cobrando alguma coisa e você vê na prática que não é aquilo que você está imaginando, que realmente existe uma dificuldade de mercado, de região, de área, Exatamente. ou de vendedor, Exatamente. de promotor, aí você vai e comunica, ó, realmente você não está atingindo os resultados aqui por causa dessas dificuldades que você está abordando. Exatamente. Se você chega e mostra o contrário, realmente tem um defeito aí, uma falha que você E é nossa obrigação tem, né? identificar, né? Você precisa ter essa obrigação de identificar, porque se você simplesmente vai lá só para criticar, não adianta. Exatamente. Então você precisa ir com um propósito, né? Entender. E qual foi o estado que mais te surpreendeu positivamente? Eu acho que é o Rio Grande do Norte. Foi? Rio Grande do Norte. Porque quando eu peguei a região, não era uma região que tinha um potencial ali visível, Sim. Entendeu? Perante a diretoria, que estava lá em São Paulo, que eles não estavam nem sabendo, eu não conhecia a região. Então me encantou muito, porque quando eu recebi o faturamento era muito baixo. E chegando lá, vendo aquele mundo de coisas, porque Pernambuco a gente já sabia que tem potencial, Bahia a gente já sabia que tinha um potencial. Então acho que o Rio Grande do Norte me trouxe boas surpresas. Sergipe é um ótimo mercado também, né? Só que a gente tá num mercado muito pequenininho. Então, por isso que é importante conhecer, né? E aí, quando você conhece a área, você consegue fazer. Sim, verdade, com certeza. Agora, eu quero te perguntar. Ok, manda. Você estava lá, muito bem, na sua aviação, né? Trabalhando, com os seus cancelamentos de voo, com as loucuras da aviação. E aí, de repente, você falou, vou sair da aviação e vou entrar nesse mercado pet também. Claro que teve uma forte influência, mas por quê, né? Por que sair e realmente ingressar aqui nesse meu mundo? Porque era meu mundo até então. A aviação é uma loucura. Acho que em qualquer estado aqui, quem é da aviação, é uma loucura realmente o dia a dia. E eu fiquei 5 anos na aviação e eu cresci também, eu comecei como agente de solo, depois virei agente líder, depois virei supervisor. Mas, assim, o desgaste da aviação, por mais que sejam poucas horas trabalhadas, é muito intensa. E a gente vive um momento também muito desgastante com cancelamento de voos. A empresa que eu trabalhava teve uma fusão com outra. Então, a cultura organizacional que a primeira empresa que eu entrei tinha mudou-se completamente. Sim, verdade. Com a outra que teve a fusão. E isso muda completamente o estilo de trabalho. Realmente. Isso vai pesando, vai desgastando realmente, as pessoas acabam absorvendo suas culturas e não fica a mesma coisa, então acabou pesando a saída para a aviação também. E esse mercado pet, quando eu saí daqui, isso deu uma oportunidade de conhecer esse mercado trabalhando em um distribuidor local. E foi aí que eu conheci realmente... Foi excelente, porque você teve um outro olhar. Eu ainda estava lá trabalhando na indústria. Exatamente. E aí, de repente, você sai da aviação, começa a trabalhar no distribuidor daqui, sem a minha interferência, o que foi muito bom.
Mas você já era tão conhecida aqui que eu vinha trabalhar, quando eu ia nos clientes aqui, o Era o pessoal, marido Maria de de Catarina, Catarina, claro, exatamente. lógico. Hoje eu já sou Daniel. Mas antigamente era Maria de Catarina e abriu muitas portas para mim. E eu sei que meu trabalho bem feito também, muitos clientes confiavam em mim. Teve um cliente, inclusive, que ele falou assim, eu vou comprar com você porque eu tô confiando em você, só. E aí eu consegui voltar a trabalhar com ele, reativar esse cliente, que era um cliente super importante, porque ele confiou em mim. Eu fui lá 2 vezes, na terceira a gente conseguiu fechar uma boa venda, uma grande venda com um produto novo, devido à confiança que ele teve em mim. Então acredito que realmente foi Trabalhar certo, uma parte ser importante. honesto, ser ético, né? Faz toda a diferença. E os valores da Vestfarm, né? Que a gente prega tanto aqui. Não tem como dar errado. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Vamos falar de perrengue de viagem? Você viajava quando Bora. Viajava. você trabalhava nessa distribuidora. Acho que você fazia 2 estados, né? Você fazia Sergipe e Alagoas. Fazia Sergipe e Alagoas. E aí eu tava louca viajando por tudo que era lugar, e aí você viajava também. A gente se via só de vez em quando dava tempo, a gente tava trabalhando. E aí teve uns perrenguinhos, não teve? Teve. Poxa, falando perrengue, eu lembrei de um. E eu tava como supervisor na época, então eu dava muito suporte ao vendedor de lá. Eu ia, como você falou, eu ia pra poder passar a semana e assim, Fazer o acontecer. que ele precisa fazer para poder a gente bater meta? Vamos lá para poder resolver. Então eu ia com esse vendedor, muito gente fina, e ele me aproveitava de jeito assim que a gente não parava um segundo, engolia a comida e vamos rodar. Chegava no hotel o pó de noite. E teve um momento que eu tava voltando para Aracaju, e na estrada, quando eu tava voltando, você tava até grávida, e tinha uma paralisação. E aí uma fila de carros lá, de caminhões, e aí eu parei atrás, eu falei, poxa, e aí, aconteceu alguma coisa? E aí o pessoal começou a descer dos veículos, e eu desci também. Aconteceu alguma coisa, tá? Os índios bloquearam a estrada aqui, fecharam tudo. Aí eu, pô, caramba, e aí, velho? Eu preciso voltar pra casa, né? O que aconteceu, tal? E aí, já tem noção? Ninguém não. Eles estão armados lá e ninguém chegou perto, não. E aí os caminhoneiros parados, todo mundo tal. Eu falei, pô, eu vou lá saber. Galego, você é doido? Eu falei, rapaz, eu preciso saber, né? Volta pra casa, E aí, grávida. Exatamente. Aí botei meu óculos escuro e não, tinha uma distância grande, não era eles estavam perto, assim, os caminhões pararam bem antes e os índios bloquearam a estrada, assim, com uma distância grande, sabe? Estavam bem distantes, assim. Mas todo mundo com lança, né? Com facão, estavam armados lá. E aí eu botei meu óculos e fui lá caminhando, né? Aí o cara, Galego, você é doido? Eu falei, deixa comigo aqui, eu vou lá me informar só. Aí eu fui chegando, quando eu fui me aproximando, todo mundo olhando pra minha cara assim. Aí eu falei, opa, tudo bom, pessoal? Licença aqui, desculpa atrapalhar, mas eu quero saber assim, vai demorar muito essa paralisação? Foi só que estamos querendo passar, né? Isso aí você saindo de Alagoas e vindo pra cá, né? Saindo de Alagoas, saindo de Maceió. E ele, não, vai ficar o dia todo aqui, não tem hora não. Aí eu, pô, caramba, mas qual o motivo aqui da paralisação? Não, porque a gente vai reivindicar não sei o quê, que eu não lembro mais o que foi. E eu comecei a conversar com eles. E tinha um cara muito gente boa lá, um dos índios lá, começou a conversar comigo e tal. Aí daqui a pouco eles perceberam que eu estava conversando com eles muito tranquilamente, aí se aproximou mais uns 3 e começaram a encostar também. E aí tal, e um deles começou a ficar nervoso. Para de começar a passar informação, para de falar, a gente não quer ficar batendo papo aqui e tal. E aí chegou um senhor e falou assim, me diga só uma coisa, se eu for por não sei aonde aqui, voltando para Sergipe, passa? Aí o cara falou, tá bloqueado. Por não sei aonde, tá bloqueado também. Aí ele, e por não sei aonde, passando por aqui, por ali, aí ele, você conhece a região, né? Aí ele, para de passar informação, rapaz. Aí ele, não, obrigado, já sei por onde eu vou. Aí esse senhor falou assim, poxa, então já sei por onde eu vou. Aí eu continuei dizendo, você vai pra onde? Aí ele, não, tô indo pra Aracaju. Não sabia nem quem era a pessoa. Tô te seguindo. E aí você vai junto com ele. Vou lá, ó a loucura. Tô te seguindo. Aí peguei o carro atrás dele e eu ia abastecer mais à frente. Acabei não abastecendo. Então o carro tava na reserva, a gente voltou, passou... Eu não vou lembrar das cidades, mas dos municípios pequenininhos, né? Então a gente passou e assim, ia seguindo ele aqui nas estradas bem estreitinhas, com mato, tudo que é canto aqui, estrada de barro e tal. E ele parava para perguntar alguma coisa para alguém e eu ia seguindo. E eu com medo de ficar sem gasolina, porque não tinha posto no caminho. Eu, caramba, vê se falta gasolina. Aí uma vez ele parou assim lá na frente, eu falei, amigão, vai demorar muito para chegar ainda? Aí ele, não, daqui a pouco a gente chega aqui. E aí a gente pegou, fui seguindo mais um pouco, demorou, pra mim foi uma eternidade, porque eu já cheguei já no finalzinho da tarde.
lá nesse local. E aí a gente parou, saímos em próprio ar. E aí consegui parar no posto, abasteci. Graças a Deus. E aí consegui voltar pra casa. Foi um perrengue assim divertido, que eu nunca esqueço. Eu contei pra você, mas foi perrengue. Legal, né? E você, qual foi o perrengue? Um dos Eu perrengues. já tive tanto perrengue, já tive perrengue de voo cancelado, de ficar horas e horas no aeroporto, que aí se é o de menos. Já tive perrengue de chegar de madrugada no hotel e ser uma espelunca, de não ter condição de dormir. Lembra? Um hotel uma vez em Porto Seguro. Lembro. E aí liguei pra quem? Para o meu Salvador da Pátria. Lembro. Né? Fui pesquisar pousada pra você, não foi? Me ajuda, pelo amor de Deus, saí de lá. Tinha um cara estranho. Eu falei, não vou ficar nessa pousada aqui, gente, pelo amor de Deus, que uma espelunca, assim, olha que eu não sou fresca de jeito nenhum. Já me hospedo em qualquer lugar. É porque realmente ali foi puxado. Mas lembro que você E sabe falou. o que eu me lembrei agora também? De quando eu saía daqui, né, pegava o voo, ia pra Recife, chegava em Recife, alugava um carro, fazia minha reunião em Recife. Quando terminava minha reunião em Recife, pegava o carro de novo, ia pra João Pessoa, fazia minha reunião, terminava João Pessoa, ia pra Natal. Tudo isso no mesmo dia, né? E beleza, ok. A gente nunca teve tempo ruim. É verdade. E aí, em uma dessas idas e vindas, o que aconteceu? Quase capotei o carro. Lembra? Lembro. E aí não contei nada. E aí eu tava saindo de João Pessoa pra Natal. E aí fiquei nesse tempo, né, meio sem comunicação. E aí, mas eu liguei pro seguro e tal, né? O cara veio, me ajudou, mas porém bastante tempo. Mas realmente foi um susto, porque praticamente capotou. Só não capotei porque tinha uma ribanceira que me segurou. E aí, o que acontece? Vamos embora. O cara me pegou, me levou lá pra locadora do carro. Troquei o carro e fiz o quê? Vim embora. Eu continuei trabalhando, né? Liguei pra minha gestora, ela falou, tá tudo bem, então segue, vai embora. E eu fiz o quê? Segui, fui embora, Tá fiz viva. minha reunião, deu tudo certo. Me ligou, me deixou Sem doida mimimi aqui, sem saber de nada, tá E tudo tudo certo. bem. Mas isso, assim, não é pra gente normalizar os perrengues existem, né? E a gente tem que focar o quê? Na solução. É isso né? mesmo. Então vamos focar na solução, tem que fazer, vamos fazer e faz o negócio andar e acontecer. Acredito que nós somos de uma época que não existe tempo ruim. Então a gente tinha um objetivo e tinha uma missão a ser cumprida, a fazer. A gente não era impedido assim, meu Deus do céu, começou a chover um pouco mais forte, eu vou parar. Meu Deus, meu dedo do pé tá Claro que com doendo. segurança, né? Claro Entendeu? que com segurança. Exatamente, A não é gente isso. quer fazer Exatamente. Mas a gente tá tudo bem, tá tudo certinho, vamos embora então, que tá tudo certo. Flow da missão. E vamos, exatamente, nesse flow aqui. É isso aí. Ô Dan, e quando a gente abriu a empresa, né? Aí abrimos a empresa. Como foi esse movimento dessa abertura da empresa? Foi uma loucura. Foi um movimento bom, mas foi uma loucura. Eu lembro que no início era o seguinte, éramos eu e você, só que o Davi estava pequenininho, 6, 7 meses, né? Tava bem novinho ainda. E a gente tinha um rapaz que ficava Sim. no back-office, no faturamento, faturamento. né? Então, ficava na empresa ali para receber mercadoria e faturar produto, os pedidos que vinham pra gente. E eu estava responsável ainda por vender, por Severino, entregar. nome de Severino. Severino Quebra-Galho. Eu vendia, entregava, fazia PDV, que fazia os pontos de venda também, fazia ação no treinamento que precisasse também. E você me ajudava quando estava disponível também para fazer essa questão. Voltava, recebia mercadoria também quando precisava, quando tinha uma grande mercadoria assim para poder receber, para organizar. E faturamento e ainda tinha a parte financeira. Então, pagamento de contas, tudo isso tinha que ver durante o dia todo. Nós três fazendo tudo o que tinha que ser feito, né? Meu contato com os fornecedores. Exatamente. Né? A gente aqui com os clientes e fazendo o que precisava fazer. Era super loucura. E você lembra que nessa época a gente sempre trabalhou muito, né? E a gente tem essa característica muito forte. E lá no começo era a gente e a gente, então lembra quantos eventos a gente fazia junto? Um monte. Juntos, separados, na verdade, né? Juntos na empresa, mas porém cada um em um lugar. Né, dia para poder potencializar. A gente garantindo o movimento para ter venda e ter recompra. Exatamente. Né, a gente nunca viveu de um mês só, né, como até hoje. Agora a gente entende, a gente sempre teve esse compromisso, né, com o cliente, de saber que a gente precisa estar lá junto com ele para fazer esse giro de mercadoria, para que ele para que seja saudável para ele, seja saudável para a gente e a gente mantenha o fluxo, né? Mantenha a roda girando. Exatamente, então, era sempre o objetivo. E a gente sempre teve isso muito forte dentro da gente, né? Então era impossível isso não ser um valor, não deixa de ser um valor para a empresa. E ensinar também ao cliente
o jeito correto de fazer. Então não adianta eu chegar a fazer uma venda para o cliente e beijo, tchau, vou embora e não quero saber, mês que vem eu passo aqui. Exatamente. A gente estava sempre interessado realmente em mostrar o que eu preciso fazer para te ajudar a gerar produto. O que eu posso fazer? Lembra o seguinte, abrimos a empresa, Davi muito pequeno. Momentos depois, o que acontece? Pandemia. Uma pandemia. O que acontece no mercado pet nessa pandemia? O mercado pet deu uma guinada que não era esperado, mas assim, antes da gente falar sobre a guinada, claro que o mercado pet cresceu pra caramba na pandemia. Crescemos muito que não na era pandemia. esperado, mas tem um ponto também aí. Nesse iniciozinho, ninguém sabia o que ia acontecer. Sim. Eu lembro que a gente tinha, já estávamos um pouquinho maior, e eu lembro que os vendedores estavam com medo de ir pra rua. Então, Nós estávamos com medo, Não, né? exatamente. Eu estava com muito medo. Mas teve gente que assim, não, eu prefiro sair, É. porque eu tô com receio de trabalhar, tal, não sei o quê. Então, teve gente que desistiu no meio do caminho já, no início da pandemia. Foi verdade, Daniel. E assim, porque não tinha, pediu demissão, falando, eu vou me isolar em casa, não vou trabalhar. Mas a gente não insistiu para trabalhar, na verdade, ir pra rua. O que a gente pedia também era que assim, então liga pro cliente. Sim. Faz esse trabalho de venda por ligação. Sim. Como você puder, pelo WhatsApp. Conseguimos muito Exatamente, isso, hein? Lembra a gente demais. em casa ligando para as pessoas? E a pessoa não queria fazer isso. Então a gente percebeu que a pessoa que não tiver determinação para aquilo ali, não adianta, né? Lembra como a gente cresceu no interior? A gente ligando pros vendedores, pros clientes no interior, sendo super bem recebido, né? Com certeza. Pessoas até que a gente nem tinha contato direto, né? E a gente precisou desenrolar aquilo ali. Com certeza. É isso mesmo. E a gente fez contratação, inclusive, na pandemia. Fizemos. Por videoconferência. Videoconferência. Contratação aí, e estamos com ele até hoje. Até hoje. Pedro Tavares. Ô Dan, e agora? A pergunta que não quer calar. Eu preciso fazer essa pergunta. Fale. Cuidado que você vai responder. Tá. Pensa primeiro. Não tem problema, porque tem problema no trabalho em casa. Porque é casado, né? Não, tem que responder. Você achou que daria certo trabalhando comigo? Ou você só aceitou porque não tinha outra escolha? Você falou assim, não, vou trabalhar, não tem outra escolha ou não? Ela é a pessoa pra trabalhar. É porque ela me obrigou. Mentira. Não, na verdade eu sempre achei, porque você sempre trabalhou. A gente sempre trabalhou junto, muito bem. A gente sempre foi focado em resolver as coisas, isso tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. A gente não é assim, de um ficar escorado no outro. Não. A gente sempre foi de, vamos embora fazer, bora. E dividir as funções, né? Exatamente, a gente sabe quais são as forças e fraquezas de cada um. Sabe. E a gente consegue dividir isso de forma muito boa. Então a gente consegue trabalhar de maneira muito equilibrada. E claro que existem desafios e entendimentos para qualquer pessoa, inclusive até irmãos, se for o caso. Mas a questão é que a gente consegue trabalhar de maneira muito equilibrada, fazendo tudo isso aqui. Então foi um prazer trabalhar com você. E eu acho que a nossa... É um prazer. Pra mim também. E eu acho que a gente ter personalidades diferentes, eu acho que ajuda muito, né? Porque a gente... Claro que a gente foi pegando muito uma coisa do outro, mas na base, né, a nossa personalidade, ela é bem diferente, né? Então, acho que dá um equilíbrio aí. Né? Se for tudo como eu, explode. Não dá, né? Então tem que dar uma equilibrada. Eu tinha até uma pergunta pra você aqui. No início da empresa, o que é que você sentiu? Será medo da empolgação? Mas você já é empolgada de natureza. Gente, bora fazer. Da vida, exatamente. Não é medo, assim, bora pra frente, embora. Eu que puxo o freio, às vezes, calma. Vamos devagar aqui por esse caminho. Se fosse eu, minha filha, já tava. Mas vamos fazer. Mas você é cauteloso e tá certo. O financeiro tem que ser cauteloso. Por isso que o financeiro tá na sua mão. Você acha que podia estar comigo? Não tem como. Tem que ser, né? Tem que ter calma. E você lembra quando foi. Quando a gente percebeu que era o momento exato, realmente, assim, de empreender, né? Quando foi que a gente falou, não, esse é o momento mesmo, vamos embora. Até porque, na época, eu estava bem estruturada na empresa que eu trabalhava, né? Sim. Não sei se você lembra disso. Claro. Então, como você viajava muito e a gente teve Davi, então foi uma decisão assim, ou eu continuo viajando e perco essa infância de Davi pela infância, que é uma decisão muito difícil para muita gente. Foi muito difícil para muito pai e mãe que empreende ou que trabalha mesmo, perder esse convívio inicial com o filho aqui é uma luta, mas a gente teve que decidir na hora o que a gente faz. Ou continua viajando aqui e a gente mantém isso, ou a gente muda drasticamente. Porque na verdade eram os meus dois sonhos, né? Eu tinha um sonho profissional de trabalhar numa indústria veterinária. Sim. E eu tinha um sonho pessoal de ser mãe.
né? Então, mas são as escolhas, né, que a gente precisa fazer. Então, foi super difícil para mim, né, fazer essa escolha e mais necessária, né? Sim. São escolhas que a gente precisa fazer e para continuar caminhando. É isso mesmo. E Né? foi ótimo. E se você soubesse que ia dar tanto trabalho, você teria começado? Vou dizer uma coisa a você. Empreender no Brasil, neste país, é uma luta. A gente conversa com alguns empresários também, que a gente conhece, ou desse ramo ou de outros. Sim. E assim, é realmente desafiador. Você apanha todo dia. Você tem, né, não somos só eu e você de sócios aqui, nós temos um terceiro sócio, que é o majoritário, que é o governo. Com certeza. Que essa parte de imposto, essa parte tributária é absurdamente alta nessa parte pet, então é demais, porque ela é tida como uma área de luxo. Então, às vezes o pessoal, poxa, produto caro, tal, é muito caro, não sei o quê. Mas a parte tributária realmente é muito pesada. Então, você empreender num país e que só está pensando realmente em um lado, é difícil. Sim. E a gente sabe que quem move o país hoje são as micro e pequenas empresas. Exatamente. Que tem a grande força motriz que move o país e mantém Exatamente. o capitalismo, que é o que hoje todo mundo está buscando. Mas não é fácil, mas tem os ônus e bônus, né? Então, estamos nessa Então aqui. teria começado mesmo com todas as dificuldades. Com certeza. Com certeza. Vale muito a pena. A gente, né, eu acho que nós dois, a gente tem uma veiazinha forte, comercial, né? A gente é vendedor. Nós temos uma super veia comercial. A gente é vendedor. Se me pergunta, eu falo assim, eu sou vendedora, né? Graças a Deus. Não existe esse negócio de sou vendedor nato, eu nasci vendedor. A gente estuda para ser vendedor. Claro que a gente tem uma desenvoltura, né? Porém, você precisa estudar. Você precisa saber técnica de venda, você precisa saber de neurociência, né? Você precisa fazer conexão com o seu cliente. Tudo isso gera venda. Então, foi-se a época, né, de falar que é vendedor quem não deu certo na vida. Exatamente. Muito pelo contrário, a gente até fala, né? Que se um vendedor estudar como um médico, ele é milionário, né? Então, quando foi que você falou assim, caramba, eu sou bom nisso aí, eu sou vendedor bom? Tiveram várias situações, né? Não, uma situação assim, vou te contar, que teve, não foi um volume grande, nada disso, mas tinha um cliente meu, e na verdade assim, eu nunca fui pra rua achando que assim, falando assim, eu sou dono da empresa, não, eu sou vendedor, então eu tenho meu crachá aqui pra vender, ele tava na rua vendendo e mostrava isso aqui, no início, né, que ele tava nessa parte, operação muito aprofundada. E teve um cliente que falou assim, caramba, velho, isso é muito bom, sai de onde você tá aqui que eu te contrato. Não deixa. Poxa, não consigo sair. Não deixa, não tem carta de alforria aqui, ó, tá amarrado. Então, quis me contratar da minha própria empresa. Muito bom. Porque a técnica de venda é muito importante. Ele percebeu que, assim, a gente não faz uma venda, não é só mostrar um produto aqui, abrir baixo, essa caneca aqui serve para isso e tal. Uma venda bem feita é pensar realmente no cliente. Sim. Como é que eu vendo esse produto? É da ideia, né? sabe? De como aquele produto vai sair da prateleira de maneira mais rápida. É treinar a equipe, é pensar em ação, de acordo com cada cliente. A gente até entender fala, o negócio né, do cliente mesmo. sobre, que na verdade assim, você precisa conhecer o cliente, né, traçar perfil de cliente, a gente fala o tempo inteiro isso, né? Traça o perfil de cliente, entende quem é o cliente, entende a necessidade dele. E aí, por isso que o estudo é tão importante, a comunicação é tão importante, você entender de neurociência é importante, né? Neurociência ligada à venda. Exatamente. PNL é importantíssimo. PNL é super importante. Então, se a gente fizesse uma competição, aí você, quem vende mais, será? Rapaz, sai de baixo a galera aí, que não tem pra ninguém não, viu? A gente ia botar pra quebrar. Bom é humildade, né? Com certeza. É verdade, é verdade. Ô Dan, já teve... Aí, você acabou de falar isso, né? Eu ia perguntar isso aqui, ó. Já teve algum cliente que ficou tão encantado com você, mais do que até o produto? Acho que é esse cliente aí, queria até te contratar. Mas quando você faz uma boa venda, e quando a pessoa fica encantada com a venda, é isso aqui. E a gente percebe bem pouco hoje. Brilho no olho faz uma diferença. Exatamente. Né? Nós temos gente aqui também na empresa que tem brilho no olho. Exatamente. Que você chega com empolgação, que você chega com vontade, medida, com alegria. Tá? Não é sair feito louco, não. né? Sair realmente de maneira assim.
com energia boa. Mas isso acontece quando você confia Uma boa muito energia. no produto que você vende. Eu acho que é por isso também que a gente é tão taxativo, né? Tão chato com a escolha dos nossos fornecedores. Sim. A gente recebe muita ligação e muito e-mail, né? De indústrias, né? Querendo fazer parte do portfólio da Vetfarm, e a gente fica muito orgulhoso quanto a isso. Mas a gente também tem uma responsabilidade muito grande, né? Em escolher quais são as indústrias que a gente quer vincular o nosso nome, porque a gente tem muita responsabilidade. Uma vez eu vi isso na rua e eu fiquei muito orgulhosa e feliz. Uma cliente falou assim: se tá na mão da Vetfarm, eu sei que é produto de alta qualidade, porque eu sei que vocês realmente se preocupam muito com isso. Como a gente trouxe Live Long pra cá. Sim. Né? Ninguém sabia o que era Live Long, e aí de repente a gente pega essa indústria, né? Uma indústria que é completamente de acordo com o que a gente acredita, né? Em qualidade altíssima, né? De matéria-prima. E todos os laboratórios que a gente tem aqui hoje, Com né? certeza. Quanto orgulho que a gente tem. E aí não deixa de ser uma venda também, porque a gente precisa se vender para que o fornecedor confie no nosso trabalho. Né? Então, ter esse brilho no olho, né? E falar com confiança e convicção, eu acho que faz toda a diferença. Então, acho que os vendedores, né? No geral, se cada vendedor entendesse isso, né? Estudar o produto que vende, né? Estudar sobre venda e realmente confiar e fazer com amor, propósito. Com certeza, muda demais. Se você tem propósito, você faz o que tem que ser feito e bem feito. Nós temos perfis diferentes. Temos. Por mais que nós sejamos comerciais, os perfis são diferentes. Você acha que isso ajuda ou atrapalha a nossa relação na empresa? Ajuda muito, eu acho. Porque tem equilíbrio. Foi o que eu falei, né, há poucos instantes. Se fossem os dois muito enérgicos, não dava. Então, eu acho que a gente tem um equilíbrio importante para a empresa. E eu acho que é por isso que a gente consegue, né, chegar nos objetivos que a gente quer. Né? Ótimo. Qual venda te marcou até hoje e por quê? Eu tenho também. Diga você logo, então. Eu acho que a nossa primeira venda. A nossa primeira venda, isso eu falo dentro da Vetfarm, né? Quando a gente fez compra do nosso primeiro laboratório, o primeiro fornecedor. Sim. Que a gente recebeu, né, a mercadoria. 31 de julho de 2018. 31 de julho de 2018. Medo não. E aí vestimos a nossa melhor roupa e fomos no nosso primeiro cliente. Se a gente for pensar, 2018, né, todo mundo já conhecia a gente já estava no mercado. Sim. Porém, a gente precisou chegar no nosso cliente e falar que a primeira compra era à vista. O cara fala, mas por quê? A primeira compra à vista? Não, calma, já compra aqui com o seu concorrente a prazo. Era um laboratório que as pessoas não tinham, então se eles não tivessem, não ia fazer uma grande diferença. Exatamente. Né? Então acho que aquela primeira venda, né? Engraçado que naquele dia, que dia? 18? Não, 31 de julho de 2018. Ali foi quando chegou a mercadoria, quando a gente fez a primeira compra. E a nossa primeira venda foi 15 de agosto. E aí quando a gente foi lá, não sei se você lembra, a gente foi no primeiro cliente, automaticamente já fechamos aquela venda, nossa, já dá um gás, e fala assim, caramba, é isso aí. Saímos, fomos no outro cliente, fechamos venda também, um único laboratório, todo mundo confiando no nosso objetivo, no nosso propósito ali, né, embarcando na nossa onda, pagando à vista. Exatamente. E a gente vendendo. E nenhum cliente reclamou, acredita? Nenhum cliente reclamou. Nesses 15 dias que a gente faturou naquele mês de agosto, nenhum cliente reclamou assim, não quero para vista, se for à vista eu não compro. Não. Todos foram muito compreensivos. Sim. Por sermos uma empresa nova, eles aceitaram essa primeira compra à vista que a gente liberou, por mais que a gente já conhecesse o histórico de mercado. Mas era empresa nova, soubéssemos, né? Que eles capitalizar também. Exatamente, eles soubéssemos assim que eram clientes que pagam direitinho, nunca tivemos problema. Então foi muito legal mesmo. Então esse dia foi muito marcante para mim, as pessoas confiando na gente. E por isso que o trabalho anterior que a gente fez foi tão importante. Sim. Né? A gente tá ali entregando sempre que a gente prometeu. É isso mesmo. Você acha que nossa paixão pelo que a gente faz nos diferencia do mercado? Muito. Olha aí esse brilho no olho, olha essa paixão, né? Esse entusiasmo. Muda completamente. Tenho certeza absoluta disso. Acho que falta muito hoje, sabe, no geral. Falta. Em algumas pessoas. Em setores diferentes também, que eu tô dizendo. Amor e propósito. Falta a paixão das pessoas te atenderem bem, sabe? Fazer um atendimento diferenciado, um serviço. É o mínimo hoje. E às vezes a gente se contenta com o mínimo. A pessoa dá um bom dia diferente. Nossa, que atendimento bom. A pessoa me deu um bom dia, foi gentil. E isso é o básico, isso é o mínimo de ser feito. E a gente percebe que hoje as pessoas te atendem fazendo um favor. Né? Chega assim, e aí, vai comprar? Tô te fazendo um grande favor aqui pra vir até a mesa de atender. É isso mesmo. Então, falta muita paixão de você querer fazer, de você ter aquele propósito, como você comentou, de querer fazer o seu nome naquele lugar. Por mais que você esteja lá sem querer no momento, você pode depois migrar, mas faz seu nome direitinho lá. Sim.
Isso aí. Vamos falar um pouquinho da maternidade, da paternidade? Bora? Se Davi, que foi a razão, né, de tantas coisas, se ele pudesse descrever a gente, você acha que ele ia olhar pra gente e ia falar que a gente é mais sócio ou a gente é mais pai dele? Ai, Com certeza, pai e mãe. pai e mãe, né? Com certeza. Por que você acha isso? Porque a gente está presente com eles sempre, De corpo e alma, né? exatamente. De corpo e alma, totalmente focados ali no que precisa, a gente tenta se desligar. E por mais que a gente não consiga 100% às vezes, a gente tenta ter um tempo que a gente para assim, agora chega, e agora eu vou dar atenção ao que Davi precisa, à necessidade dele. Então a gente senta, vai brincar de alguma coisa, vai ler para ele, dá atenção exclusiva. É difícil esse desligar de chave, mas é necessário. Mas é necessária. Desligar, desliga um pouco da empresa, não quero saber. E aí você Você foca é muito nele. mais... consegue fazer isso com muito mais Com certeza, destreza. eu consigo. Eu paro aqui, chega, não quero saber agora o telefone, me liga, tá? Só são coisas importantes, claro, gente. Mas chega um momento que eu dou aquela parada, foco que ele precisa e pronto. Você lembra de alguma situação inusitada que a gente foi como pai, mãe e profissional ao mesmo tempo? Que a gente, nesse momento ali, uma coisa entrou na outra, né? Tivemos várias, viu? Tivemos. Responda essa aí pra gente. Você lembra quando a gente estava recebendo um fornecedor que naquele momento era super importante pra gente, e o cara tava vindo de outro estado. Lembro. E aí minha mãe, né, que graças a Deus sempre me deu apoio com o Davi, se atrasou nesse dia, o cara tinha horário, eu falei, Daniel, não vamos perder isso aí, vamos levar Davi junto. Uma coisa que a gente não faz, né? E aí eu falei, caramba, e agora? Eu vou perder essa conta, porque eu vou chegar lá com a criança no colo, o cara vai falar assim, minha filha, profissionalismo zero, né? Mas não tinha opção, né? Nós dois ali. E eu falei, não, vamos assim mesmo. No final das contas, conversamos com o cara gerente nacional, acho que ele era gerente nacional. Sim. Conversamos com ele, fechamos a conta, no final do negócio já tava com o Davi no colo. Foi. E deu tudo certo. Mas assim, né, a transparência dali daquela situação, que bom que ele compreendeu, né, não são todas as pessoas que compreendem, e aquilo ali não era uma coisa corriqueira, foi um ponto, assim, momento que precisou acontecer. Você me lembrou de uma cliente aqui, quando eu tava nessa cliente atendendo, e aí um vendedor chegou pra encostar em mim e falou, poxa, essa cliente tá te atendendo e tal. Eu falei, me atendeu sim, comprou com você, não comprou comigo. Foi. E aí ela chegou assim, pô, doutora, você não comprou comigo, tá comprando com ele aqui, eu sempre vim aqui, tava atendendo. Aí ela falou assim, meu filho, você não tem Davi, né? Dei muita risada na hora. Isso aí, isso mesmo, verdade. E você acha que você mima mais a mim ou a Davi? Mima os dois. Mima os dois, verdade. Mas mais Davi. Não sei, né? Dois mimados. Tá. Bom, você acha que a maternidade deixou você mais paciente ou mais experiente em lidar com caos? Porque caos a gente tem. É difícil. Mais em casa, às vezes, na empresa, mas tem. Então, eu acho que as duas coisas. Eu acho que a gente ficou, eu, né, particularmente, mais paciente em algumas situações, mas lidar com caos, pai e mãe tem que virar profissional. Paciência cresceu quanto, assim? Uns Cresceu 3%? assim, 2,5%. Pronto. E aí, você acha que ser casado comigo te dá mais trabalho ou menos trabalho dentro da empresa? Seja honesto, tá? Por favor. Me ajuda demais. Me ajuda demais, com certeza. Eu acho também. Acho importantíssimo, inclusive, na tomada de decisões de algumas coisas. É muito mais importante pra mim estar com você, a gente parar pra tomar decisão, do que ter que tomar uma decisão importante sozinho. Sim. E às vezes eu vejo muito empresário que tá sozinho querendo tomar uma decisão tão importante e às vezes fica assim, sem saber o que fazer. Não tem uma pessoa de real confiança, exatamente, né? quando você é uma pessoa que você confia e que tá no 100%. Barco. Porque tem isso exatamente, também, tá assim, e aí, vamos lá. O que é que a gente precisa pra poder resolver isso aqui? Jogar muito limpo. Não, e aí, vamos tomar decisão junto? Vamos. O que aconteceu depois ali foi a decisão dos dois, certo ou errada. Então mesmo. ajuda demais. É isso mesmo. E se você pudesse ensinar uma única lição para Davi sobre o que vivemos até agora, o que seria? Nunca desista, apesar dos problemas que podem aparecer. Persista, persistência, trabalho duro. O trabalho engrandece o homem, né? Então acho que é importantíssimo ele conhecer o trabalho. Eu vejo que essa geração hoje
que está chegando, a geração que está muito largada, que está realmente assim, não tem determinação. Mais frágil, né? Demais, você fala um pouco mais alto aqui, a pessoa desmonta, não aguenta a pressão, né? E eu lembro que Nem precisa falar aguentar alto. pressão, nem precisa, aguentar pressão é assim, é necessário quando você está num perrengue, né? Eu já passei perrengue em alguns lugares que eu trabalhei assim, de caos, Na própria aviação, que quanto você de perrengue? tinha que, com certeza, já peguei Perrengues um que nem eram cancelamento. seus, e você saía das suas férias pra resolver perrengue. Foi. Teve uma vez que aconteceu um perrengue um dia lá, que teve voos atrasados desde madrugada, que quando eu cheguei, vou tomar café lá no aeroporto, tá, tranquilamente, e quando eu cheguei no meu horário, já estava um caos lá no aeroporto, de voos atrasados de madrugada, então o pessoal tá esperando de madrugada, e quem estava chegando para o voo lá, já estava pegando aquela loucura. Sim. E eu já cheguei assim, automaticamente, eu botei o crachá e já comecei a trabalhar. E eu só fui parar, desde 8 da manhã, e a gente trabalhava 6 horas só, eu fui parar só 8 da noite e eu não tinha nem almoçado. Foi o dia inteiro, assim, de cancelamento de voo atrasado. Todo mundo querendo embarcar por alguma necessidade. Todo mundo querendo chegar em casa, cansado de passageiro mesmo, né? Então, se você não tiver uma determinação de fazer aquilo ali, você, né, senta e chora no canto, não adianta fazer nada. E tem muita gente que existe hoje em dia, não tem um propósito, não tem uma determinação de chegar aqui, não precisa aqui não, então eu vou pra casa, não aguento, tal, pede pra sair, pede pra ir embora. Eu acho que é o que eu falo pra Davi, assim, sabe? Que na verdade a gente já fala, né? Eu Sim. já falo e eu vou falar cada vez mais. Seja honesto, seja ético, né? Tenha propósito. Porque aí não tem como dar errado. E assim, só pra fazer um link do que eu tava falando anteriormente, quantos fornecedores a gente que veio até a VetFarm pelo trabalho que a gente fazia antes de ter a VetFarm, pela honestidade, pelo comprometimento, né? Por isso que a gente bate tanto nesses valores, né? Por isso que esses valores são tão importantes pra gente. Então, né, eu acho que isso é uma coisa, né, que a gente já faz, né? E que a gente quer cada vez mais, né, bater nessa tecla aí com o nosso filho para que ele seja um menino forte, né? Seja um menino ético, né, honesto, porque não tem como dar errado. Com certeza. Né? O que é que te emociona mais quando você olha para tudo que a gente construiu? Eu acho que ter construído tudo já me emociona muito. Principalmente porque a gente começou do zero, né? A gente começou, eu tinha 19 anos quando a gente começou, não tinha nada. E aí lembrar que você saiu de Salvador, veio pra cá, né? Tava ali naquele apartamento com um colchonete, um ventilador, né? E a gente foi trabalhando, foi construindo, então toda a nossa trajetória me emociona muito, né? Não só bens materiais, não é isso, mas a nossa construção como família, a nossa construção como casal, né? E a empresa, né? Que é a realização de um sonho nosso e que a gente quer cada vez melhorar, né? Acho que nós somos um casal, nós somos uma equipe que está sempre pensando na melhoria da VetFarm. A gente, todos os dias, a gente dorme, a gente acorda pensando o que é que eu posso fazer para atender melhor o meu cliente, o que é que eu posso fazer para engajar mais a minha equipe, né? O que é que eu posso fazer para trazer produtos de melhor qualidade para o meu estado. Porque isso, inclusive, é uma responsabilidade nossa, né? Sim. De produtos de excelência para trazer, para fazer... para compor, né, dentro do nosso estado, que os médicos veterinários tenham um produto de alta qualidade para trabalhar, que eles consigam um produto de alta qualidade para atender melhor os clientes, né, para atender melhor os pacientes. Então, tudo isso me emociona bastante, né, em saber que a gente conseguiu, né, está conseguindo, na verdade, né, dia a dia, né, grãozinho de areia por grãozinho de areia, né, para que a gente faça o que tem que ser feito. Então, acho que isso me emociona muito. Que bom. E você? Não, também. Tudo isso aqui que você comentou também. Eu acredito muito que a gente busca muito profissionalismo. A gente busca muito profissionalizar a nossa equipe, profissionalizar o nosso cliente, porque a gente está lá para ajudar o cliente, não é simplesmente chegar a vender e ir embora. E profissionalizar o nosso cliente porque é uma loja, né? É o CNPJ. E, na verdade, o futuro, se o cliente não cuida do futuro, né, a gente acaba perdendo o cliente. Então, a gente quer que o cliente cresça e fique bem sucedido também. E por isso que o nosso compromisso em fazer ele gerar mercadoria, o nosso compromisso em ser consultor, o nosso compromisso em ter responsabilidade do que a gente vende para ele. É contínuo. É claro que depende muito do cliente também querer isso aqui e abraçar para poder fazer, inclusive para a equipe dele. Mas a gente está sempre disposto a também treinar a equipe. O que é que a gente pode fazer para treinar a equipe? Não é só treinar a equipe com um produto. Não. É treinar a equipe com a parte de venda. Como é que eu posso melhorar o atendimento da minha equipe?
como é que minha equipe pode passar a ser indispensável para aquele cliente final que entra na loja? Porque o mercado digital está chegando com muita força. E é uma grande verdade desde a pandemia mesmo. Então, se o cliente não está preparado e eu não faço questão que o meu cliente esteja lá para atender bem ele, eu vou migrar para a parte digital. Sim. Então, hoje você consegue ter mercado digital em tudo. Se eu tenho um bom atendimento na minha loja e o cliente ficar satisfeito de entrar e chegar assim, poxa, eu passo sempre aqui, que eu sempre converso, me atende tão bem aqui a equipe, por que eu vou comprar na internet se eu posso comprar aqui? Sim. Não é o primeiro ponto a questão de preço. O atendimento pesa muito. Então, o que a gente busca sempre bater com os clientes é isso. É isso mesmo. E se a nossa empresa ela fosse um reflexo do que somos como casal, o que você descreveria? Uma empresa equilibrada. Uma empresa equilibrada. Muito bom. Qual momento você percebeu que éramos mais que sócios e éramos parceiros de verdade em tudo? Em tudo que a gente faz. Então acho que sempre. Eu acho que desde 2006, né? Como a gente sempre foi muito cúmplice, né, um do Sim. outro, a gente sempre teve muito compromisso um com o outro, muita responsabilidade, né? Então, eu acho que desde sempre, né? Desde 2006. Com certeza. Né? E o que é que você fala pra gente finalizar sobre esse ano de 2024? E o que é que você espera para 2025? 2024 foi um ano super desafiador, super louco. E a gente que tem parâmetros de outros anos, a gente sempre pensava mensurando mês por mês comparado aos anos anteriores, tal. O que aconteceu com esse ano? Foi completamente o inesperado dos meses que a gente já esperava. Então a gente tinha, por exemplo, sempre tínhamos noção que fevereiro seria um mês ruim, porque é um mês curto, carnaval muito festa, forte, principalmente Nordeste, aqui. Então a galera tá viajando demais, tá focado realmente em festa, esquece um pouco da parte pet. E aí a gente pensa, não, é um mês fraco. E foi completamente esse oposto. Ano, Em meses que seriam muito bons, que a gente pensava assim, esse mês vai bombar, vai decolar, eram meses muito ruins. Então foi um ano realmente bem, bem difícil pra gente, bem diferente do que a gente precisava. Mas acredito que a gente fez um ano bom no final. Nós recuperamos demais. O primeiro trimestre foi socorro, porque o ano parece que não engatava. Vai começar depois do carnaval. E não começava. O pessoal falava assim, e aí, não vai começar quando esse ano? Verdade. Até que ele começou, a gente conseguiu recuperar um pouco o segundo trimestre. No terceiro e quarto nós começamos a crescer demais. E a gente conseguiu fechar, tivemos recordes de venda. Tivemos 2 recordes dentro desse ano. Foi. Né? Muito legal. Nós ganhamos uma premiação também com um laboratório. Nacional. Primeiro lugar, exatamente. Concorrendo com outros estados aqui, a gente conseguiu concorrer. Primeiro lugar de distribuidor e primeiro lugar de vendedor também. Comprometimento da equipe. Exatamente. Né? Engajamento, é foco, é isso aqui. E para 2025 eu espero que seja um ano que a gente consiga, que a economia consiga crescer, se estabilizar, que tudo impacta pra gente também, não tem jeito. E que a gente consiga ter um ano diferente, um ano melhor. Eu acredito. Eu, inclusive, com todo o nosso planejamento, né, com tudo que a gente já está fazendo, tenho certeza que 2025 vai ser um ano incrível, né? E por isso que a gente precisa se reinventar sempre. Eu acho que 2024 foi o ano que a gente percebeu a importância de estar sempre se reinventando. Com certeza. Né? Sair da zona de conforto, se reinventar, né? Então, quem não fizer isso... Tá fora. Tá fora, né? Então você precisa se reinventar sempre, precisa modificar até maneiras de comunicação, né? E como você falou, por exemplo, dezembro teoricamente é o mês mais fraco pra gente. A gente tá tendo um dezembro maravilhoso. É verdade. Né? Um dezembro já tivemos, em comparação no passado, tivemos um crescimento muito bom. Em relação aos 2 últimos anos, a gente tá tendo um bom crescimento. Exatamente, é verdade. Então é isso aí, é só ir pra E olha que é Natal, é Réveillon, pessoalmente tá focado em outras coisas, a economia não está o que a gente esperava. E mesmo assim a gente teve um ano diferente. Mas você mostrou um monte de número aí que é só crescente, porque o mercado pet e tal, então eu tô acreditando nos seus números aí que você deu. Então, é isso mesmo. Mas, não, tudo aqui de internet, tudo fonte segura. Ótimo. Então tá bom. Amei. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. A gente vai finalizar, vamos convidar, queremos nosso objetivo, Daniel, para esse ano 2025, a gente convidar algumas pessoas para vir pra cá. Com certeza. Eu quero. Já tô pensando em algumas pessoas, inclusive, alguns empresários aí. Também não tem aqui. Cola com a gente, tá? Cola com a Pet Farm aqui para 2025. Tem muita coisa boa pra gente poder fazer. Muita coisa acontecendo nesse nosso O céu é limite. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Dan. Gostei. Obrigado também, amor.